Graça e paz, Deus que abençoe a todos que estão nos acompanhando aqui pelas redes sociais e YouTube. Eu quero meditar na palavra de Deus, que está aqui em Lucas capítulo 13, do verso 10 em diante. E ensinava no sábado, numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Sabe que eu entendo já com o versículo 11 sobre Jesus operando esse milagre. Ele estava na sinagoga, a igreja dessa época, e dentro dessa sinagoga apareceu-lhe uma mulher, que ela tinha uma doença, que ela tinha uma enfermidade. E essa doença era causada por um demônio. Então aqui nós conseguimos entender que existem doenças, como também existiu naquela época, causadas por demônios. E existem doenças hoje que também são causadas por demônios. Atos 10, 38 diz: como Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré, com Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem a todos, curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nesse versículo aqui, como em Atos 10, 38, diz que a cura ela vem de Deus, as doenças vêm do diabo. Existem três formas pelas quais a doença vem ao homem. Tem aquela doença que é hereditária, o pai, a mãe, os irmãos têm, então aquela pessoa tem uma doença hereditária. Tem aquela doença que vem porque a pessoa não come direito, não dorme direito, não se exercita, não cuida da sua alimentação. E tem aquela doença que vem por demônios. Demônios entram e colocam aquela doença naquela pessoa. Geralmente essa doença o médico não vai conseguir achar, e se conseguir ver ali, não vai conseguir trazer uma cura, porque ela é de origem espiritual. A doença dessa mulher é de origem espiritual. E andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. Quer dizer, não tinha solução. Aparentemente olhando de forma natural, não tinha solução. Ela não podia de forma alguma se endireitar. Imagina o que essa mulher passava. Imagina o que essa mulher sofria. Verso 12. E vendo-a Jesus, ou seja, naquele dia, naquele culto, dentro dessa sinagoga, a vida dessa mulher ia mudar, ia ser transformada. Quero te falar aqui do poder de Deus para curar. E vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs suas mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Olha o que Jesus fez. Jesus deu uma palavra para aquela mulher e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Ele impôs as mãos sobre ela e ela se endireitou e glorificava a Deus. Vamos mais um pouco adiante, no versículo 14 agora. E tomando a palavra, o principal da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para ser descurado, e não no dia de sábado. Que hipocrisia! Que hipocrisia! Não estava nem um pouco preocupado com a alma daquela mulher, com a vida daquela mulher, com o sofrimento dela, mas estava preocupado com leis vencidas, leis até mesmo usada de forma errada. Então o Senhor lhe respondeu e disse: hipócrita, no sábado não desprendeis cada um de vós o seu boi e o seu jumento da manjedoura, e não a leva a beber? Quer dizer, quando a causa era para eles, quando envolvia o interesse deles, então podia se violar o sábado e fazer a tarefa. Mas como a causa não tinha nada a ver com o interesse para ele, então ele estava criticando ali, sem se preocupar com a alma daquela mulher, sem se preocupar com a vida dela. 16. Continuando, no sábado não desprendeis cada um de vós o seu boi, o seu jumento da manjedoura, e não leva a beber? Olha, ele chamou ele de hipócrita. E a esta filha de Abraão, a qual Satanás tinha presa há 18 anos, não convinha soltar desta prisão de sábado? Dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Ou seja, o que Jesus falou aqui, que essa mulher, ela era filha de Abraão, a qual Satanás tinha presa há 18 anos.
não convinha soltar dessa prisão de sábado, Jesus chamou essa doença aqui de prisão. Jesus chamou essa doença aqui de uma estratégia do diabo para prender essa mulher. Então, uma das primeiras coisas que nós temos que entender sobre a cura divina, que sempre vai ser a vontade de Deus curar. Porque Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem a todos. Fazer o bem vem de Deus, ao qual andou fazendo bem a todos, os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O bem vem de Deus, a opressão vem do diabo. Então, temos que entender o seguinte aqui, que sempre é o querer de Deus curar, sempre é o querer de Deus libertar, sempre vai ser o querer de Deus transformar. Jesus se referiu a essa doença aqui como uma escravidão do diabo, como uma prisão de Satanás. Porque doença não vem de Deus, não vem do Senhor. Ainda que você tenha uma doença de origem, que é aquela doença que você se alimenta mal, dorme mal, ela vem. Deus quer curar essa doença também. Ainda que seja doença hereditária, Deus quer curar. Se é uma doença espiritual, o Senhor também quer libertar. Porque a doença, ela é uma prisão. A doença é uma escravidão. E sempre é o querer de Deus curar. Se você quer ser curado, a primeira coisa a entender é isso, que sempre vai ser a vontade de Deus curar. Aquele leproso de Marcos capítulo 1 e de Mateus capítulo 8, ele chega até Jesus e fala: mestre, se tu podes, me purifica. Quer dizer, ele sabia que ele tinha poder, mas não sabia a sua vontade. Jesus disse: eu quero ser limpo. Todas as pessoas que foram até Jesus Cristo, elas foram curadas das suas enfermidades. Ah, mas e a passagem que se refere ao tanque de Betesda? Tinha muitos inválidos lá, por que todos não foram curados? Mas aquela pessoa ao qual Jesus estava perante ela, essa pessoa foi curada. Porque sempre é o querer de Deus curar. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Mateus 8,16. Um pouquinho antes ali diz que Jesus curou a sogra de Pedro. Naquele dia muitos foram até as portas aonde Jesus estava, e ali se fez multidões. Jesus curou a todos eles, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: verdadeiramente ele levou sobre si nossas dores e as nossas enfermidades. O porquê você acha que Cristo disse que os sinais seguirão aqueles que crerem nele? Em meu nome falarão novas línguas, apanharão serpentes, expulsarão demônios, se beber alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, colocarão as mãos sobre os doentes e os curarão. Por quê? E desses sinais? Porque sempre expulsar demônios e curar enfermos é o querer de Deus, de forma que ele ungiu aquele que creu em Jesus, que recebeu o Espírito Santo. E tem esses sinais, eles podem expulsar demônios e curar os enfermos, porque sempre é o querer de Deus curar. Ele é um Deus de amor, é um Pai de bondade. Na mesma cruz que ele levou sobre si nossos pecados, foi a mesma cruz que ele levou sobre si a nossa cura. Está escrita em Salmos 103, versículo 2 e 3. E não te esqueça de nenhum dos seus benefícios, porque é Ele que perdoa nossos pecados e sara as nossas enfermidades. A mesma cruz que te perdoou é a mesma cruz que te curou. Dizer que Deus perdoa, mas não cura, é pregar o Evangelho pela metade. Fique claro ao teu coração, Deus quer curar você. Sempre é a sua vontade de curar. A sua vontade está plenamente revelada nos 4 evangelhos, nas epístolas de Paulo, em toda a palavra. Está plenamente revelado a vontade de Deus, que é sempre o querer dele te curar. Amém? A primeira coisa que você tem que saber, para você desfrutar de boa saúde, é ser curado. É saber que você tem direito de ser curado, que é a vontade dele. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, alcança essa vida, meu Pai, que está vendo esse vídeo. Eu anulo agora toda a obra das trevas sobre a vida dessa pessoa. Eu digo: Satanás, pega tudo que é teu. Doença, enfermidade, maus pensamentos, vícios, doenças no sangue, nos ossos, nos nervos, nos músculos, nos ossos. Pega tudo que é seu e sai. Doença, vai embora. Agora, em nome de Jesus. Amém? Se você foi alcançado com essa palavra, com essa oração, deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião e o seu testemunho. Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus.